Canal Além da Religião, conectando a razão, a lógica e a coerência, libertando a sua mente e trazendo a realidade na sua consciência. Vídeos todas as semanas com Francis Farago e Alexandre Moraes. Rapaziada, uma das coisas mais interessantes nas cartas do apóstolo Paulo é o fato dele se utilizar de filosofias gregas para defender a sua fé dentro de todas as ideias do cristianismo. Se utilizar de textos de terceiros não é o principal problema nas mensagens de Paulo, rapaziada. O grande problema é o fato de Paulo citar os textos dos filósofos gregos ipsis literis, ou seja, Paulo está copiando palavras por palavra e na mesma ordem dos originais. Isso quer dizer que Paulo não estava escrevendo seus livros durante suas viagens, ou mesmo enquanto estava preso em Roma. Na verdade, os autores dos textos de Paulo estavam sentados em uma grande biblioteca, galera, cercados de livros de todos os filósofos gregos, egípcios e romanos. Agora me responda uma coisa. Como um homem em viagem, passando por diversas perseguições, adversidades, conseguiria escrever todas essas cartas e ainda falar muito bem sobre todas essas filosofias, galera? Vamos analisar, rapaziada, 2 Coríntios 11, 23. O que vai estar escrito lá, ó? Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundação, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos, nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas das vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Isso, galera, é o que está escrito aí em 2 Coríntios. Então, como que o apóstolo Paulo teria a capacidade de escrever todas essas filosofias, galera? De escrever todas essas palavras que foram mencionadas pelos filósofos, conforme eu vou colocar daqui a pouquinho, vou falar daqui a pouquinho para vocês aí, e vou citar cada um deles aqui e os seus paralelos ali. Como isso, rapaziada? Para pensar e para analisar como que o apóstolo Paulo teria essa capacidade. Diz aí para mim de carregar todos esses livros, todos esses conhecimentos por parte dos filósofos, bem antes ali da Era Comum, por volta do ano 600, ano 400, ano 300, antes da Era Comum, galera. Vê se faz sentido isso. Vê se tem lógica. Galera, vamos ver alguns exemplos das passagens do apóstolo Paulo em suas cartas com o que já tinha sido falado anteriormente, pelos filósofos, galera. Vamos analisar aqui comigo e eu vou deixar aí para vocês, vou colocar aí
para vocês me acompanharem aqui. Vou deixar escrito para vocês aí. Vamos analisar. 1 Coríntios 8, 2, 3 e ver o que o apóstolo Paulo, o suposto apóstolo, vai dizer. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Olha só o que vai dizer Platão, 348, 347, antes da Era Comum. Sou mais sábio do que este homem, pois nenhum de nós realmente sabe algo bom e bom, mas este homem pensa que sabe algo quando ele não sabe, ao passo que eu, como nada sei, acho que também não sei. Um outro exemplo do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 4. Olha só o que vai dizer. Nos quais os deuses deste mundo cegou as mentes dos que não creem. Platão vai dizer o seguinte: o Deus deste mundo cega os olhos de seus devotos. Apóstolo Paulo, Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sócrates, 469. Ele vai dizer o seguinte: eu digo que morrer é ganho. Paulo, Atos 17, 28. Porque nós também somos a sua descendência. Aratos, 315 a 310 antes da Era Comum. Fenômenos referindo-se a Zeus. Nós também somos seus filhos. É o que vai estar relatado aí. Paulo de novo, Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Epimênides, 600 antes da Era Comum, galera. Hino a Zeus. Pois nele vivemos, nos movemos e temos nosso ser. Mais um exemplo do apóstolo Paulo, Gálatas 5, 23. Contra tais não há lei. Romanos 2, 14. São uma lei para si mesmos. Agora vamos ver, galera, o que disse Aristóteles. 384 a 322 antes da Era Comum. Vai dizer o seguinte: contra esses não há lei, porque eles próprios são uma lei. Paulo vai dizer, Tito 1,12, os cretenses são sempre mentirosos, brutos, malvados, glutões e preguiçosos. Epimênides, mais uma vez, os cretenses são sempre mentirosos, brutos, malvados e gulosos, preguiçosos. Paulo, Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha só o que vai relatar Eurípides, 480 a 406 antes da Era Comum. O bem que eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Apóstolo Paulo, mais uma vez aí, 1 Coríntios 15, 33. A má companhia corrompe o bom caráter. Menandro, 342 a 291 antes da Era Comum. A má companhia corrompe o bom caráter. Mais uma de Paulo. 1 Coríntios capítulo 9, 16. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Platão, mas me é imposta essa obrigação, a palavra de Deus que eu pensei que deveria ser considerada primeiro. E aí, galera, como que fica essa situação, rapaziada? Diz pra mim, como que fica isso? O escritor cristão, galera, Matt Slick, diz o seguinte sobre Paulo usar filosofias gregas. Ele vai dizer, Paulo citou incrédulos pagãos no Novo Testamento? Sim, ele fez, mas Paulo não os citou com um propósito de apoiá-los. Em vez disso, ele os citou aqui e ali para ajudar na defesa e a divulgação do Evangelho. Mas para ele fazer isso, ele teria que estudar seus ensinamentos. Se Paulo pôde fazer isso, nós também podemos, contanto que estejamos colocando as citações num contexto adequado, expondo o erro ou construindo uma ponte pela qual possamos apresentar melhor a verdade da palavra de Deus, galera.
Matt Slick em defesa da fé apologética. Rapaziada, de acordo com Matt Slick, podemos chegar à conclusão de que o personagem Paulo teria que estar em um lugar muito tranquilo, com diversos livros desses filósofos, para divulgar todos esses ensinamentos. Mais uma vez vem a minha pergunta, galera. Rapaziada, preste atenção. Usa o cérebro para raciocinar. Pense. Como que o apóstolo Paulo, esse suposto apóstolo, teria a capacidade de carregar todos esses livros, todas essas, todos esses materiais de estudos por parte dos filósofos, dos grandes filósofos daquela época, e conseguir escrever todas essas cartas, galera, em sua sã consciência? Para raciocinar. Como que o apóstolo Paulo, o suposto apóstolo Paulo, teria a capacidade de fazer isso, rapaziada? Vê se faz o menor sentido. Vê se tem lógica. É uma piada, né, galera? É uma piada. O apóstolo Paulo lá na cadeia. Qual é, oficial Romano? Porra, tá de sacanagem, oficial? Traz aí, oficial, traz aquela tacinha de vinho pra mim. Traz lá, pô, que eu tô aqui no meu escritório aqui dentro da cadeia, compadre. Aí. Show de bola aí. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar aqui o exemplo de uma caneta, rapaziada. Aqui, ó. Aquela época era pena, né? Porra. E pai, como isso na cadeia, galera? Se eu coloquei para vocês aí, sendo citado, segundo o que está escrito, que foi relatado por esse suposto apóstolo Paulo, que ele passava perseguições a todo momento, era esculachado, era humilhado, como que ele teria capacidade de estar dentro de uma cadeia e fazer e realizar todos esses escritos, todas essas cartas, na maior tranquilidade, no maior lazer, cara? Não faz o menor sentido, galera. É simplesmente sem pé, sem cabeça. É uma piada. É uma piada. Galera, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: e há diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Jesus Cristo. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, galera. É o que está escrito aí, que foi falado pelo apóstolo Paulo. Perceba que na passagem citada, Paulo diz que pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Porém, ele usa parte do discurso, galera, de Sócrates, para reforçar o seu argumento. Compare os dois textos. Olha só. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse mesmo corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Agora perceba Sócrates. A república, por exemplo, se o dedo de um de nós é ferido, toda a comunidade fica ciente e toda ela, a comunidade, sente a dor como um todo, galera. Olha aí, rapaziada. Olha aí como que fica isso. Galera, em seus textos para defender a fé cristã contra os gregos pagãos,
Paulo se utiliza exatamente da inteligência dos próprios filósofos gregos, claro, né? Ele usa, por exemplo, vamos lá, Aratos, Epimênides, Eurípides, Homero, Aristóteles, Platão, Menandro, Sócrates, etc., como fontes para ajudar em seus discursos, galera. Os escritores cristãos não veem nenhum problema em Paulo se utilizar de fontes pagãs para defender o cristianismo. Mas será que isso não é problemático do ponto de vista racional? Vamos lá, rapaziada. O primeiro ponto. Por que um judeu usaria textos de filósofos gregos e não de escritores hebreus ou israelitas? O segundo ponto. Se Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, por que usaria textos pagãos para falar sobre Jesus Cristo? O terceiro ponto. Como ele conseguiria carregar dezenas desses livros durante suas viagens? Pois conforme em 2 Coríntios 11, conforme eu acabei de mencionar lá, galera, que vai tratar das perseguições e adversidades, seria impossível realizar essa proeza. Concorda comigo? O quarto ponto. Como ele conseguiu livros de filósofos gregos estando preso? O quinto ponto. Como conseguiu tinta e papiro facilmente? Produtos caros e difíceis de se conseguir naquela época, galera. Se Paulo se utiliza dos ensinamentos de filosofia pagã, ou seja, ateísta, para defender o cristianismo, devemos entender que a fé em Jesus é baseada no ateísmo e não nessa graça supostamente divina, galera. Para analisar, para pensar e ver se faz sentido isso. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Além da Religião. Você que é ateu, que é deísta ou agnóstico, está assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas aqui? Aproveita e se inscreva. Eu e o meu mano Francis Farago, com a ajuda do Scania, estamos realizando vídeos todas as quintas-feiras, lives todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês. Fui. Canal Além da Religião, conectando a razão à lógica